Olá, viva a voz! Aqui no Diário de Goiás é o nosso encontro de entrevistas em profundidade, temas da atualidade. Comigo, Altair Tavares, com Vacil Oliveira, apostos para mais um bate-papo. Tudo bem, Vacil? Tranquilo? Olá, Altair. Olá a todos. Tranquilo. E na nossa agenda hoje, o nosso entrevistado é o deputado estadual Carlos Antônio, do PSDB, representante da cidade de Anápolis na Assembleia Legislativa. Podemos dizer assim, uma espécie de prefeito também da cidade, por causa dessa representação ou não? Não, eu acho que não chega tanto. O prefeito Roberto Naves é um amigo, é um parceiro. Pode entender que eu estou puxando o tapete dele. Mas é um prazer, Altair, Vacil, de estar aqui e conversar com a sociedade goiana. Não é prefeito, mas pode vir a ser. Depende do povo. O senhor já Depende teve, do povo. na última eleição, o senhor chegou um momento que estava na pretensão. Eu disputei a eleição, na verdade, chegamos a liderar a pesquisa, mas processo eleitoral, só para quem já disputou, sabe o que eu estou dizendo. O que aconteceu ali? O que foi a lição? Na verdade, havia um sentimento nacional, não apenas anapolino, de que o novo, quem não era político, deveria ter a sua oportunidade, né? O exemplo maior foi São Paulo, com Dória, e Anápolis pegou essa onda. Tanto é que na primeira pesquisa o Roberto aparecia com um pouco mais de 1%, e eu já estava lá com 14%, 15%, e ele veio crescendo, e política é onda, campanha eleitoral é onda, ele acabou ganhando, e acredito até que quem ganhou muito também foi a população anapolina, porque o Roberto tem tudo para fazer uma grande administração. O senhor, né, está aliado com ele, né, nessa parceiro, administração, PSDB e o PTB tem essa aliança? PTB é um partido da base hoje do governo e em Anápolis não é diferente. O governador Marconi Perillo, inclusive, tem apoiado a administração do prefeito Roberto. Eu acho que quem ganha muito com isso é a cidade de Anápolis mesmo. Agora, fala-se muito num acordo que já está sendo costurado ali dentro de Anápolis, esse apoio do governador, essa interação entre PTB e PSDB já amarrando uma aliança, garantindo essa aliança para o ano que vem. Zé Hélito, candidato a governador, é isso? Esta é a inicial, né? Ou seja, essa é a vontade ou essa já é a conversa? Não, a conversa é neste sentido, né? Tanto é que o PTB acabou de entrar no governo novamente, né? Assumindo, inclusive, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Entrou novamente? Não estava mesmo? Ele não tinha um cargo em primeiro escalão. O PTB não tinha uma secretaria. Pegou a secretaria, né, indicou Francisco Pontes, que é de Anápolis, aliado do prefeito Roberto, e a conversa é essa, de que o PTB realmente esteja com o PSDB nas eleições do próximo ano, apoiando a candidatura do vice-governador Zé Hélito. Deputado Carlos Antônio, por que Anápolis tem ganhado agora, de certa forma, tamanha condição? O governador esteve lá dizendo que está somando um volume de investimentos recentes de mais de 200 milhões de reais. Como é que a cidade está conquistando isso? Primeiro, com a sua força política. Eu acho que a eleição de um prefeito, de um partido da base aliada, contribui muito para isso. Embora o ex-prefeito petista Antônio Roberto tenha feito um bom trabalho do ponto de vista dos anapolinos, mas ele não tinha essa aproximação com o governo que o prefeito Roberto tem. O governador esteve na cidade, anunciou investimentos no valor de 120 milhões para resolver o problema perene de água que existia na cidade vai concluir as obras que estão em andamento, que é o Centro de Convenções, retomou com alta velocidade a conclusão dessa obra, o aeroporto de cargo, o anel viário. O governador sempre deu atenção à cidade de Anápolis, independente de quem estivesse no governo ou de que partido que fosse. Mas eu imagino, tanto é que ele esteve lá recentemente, numa grande festa, foi recebido com festa pelos anapolinos, porque realmente a cidade de Anápolis gosta do governador. E é recíproco, né? Só que o Estado passou por uma situação econômica não das melhores, não das piores, porque tinha estado em situação pior do que Goiás. Não fosse a visão do governador Marconi Perillo de tomar atitudes até impopulares, ainda no ano de 2014, Goiás estaria sofrendo muito mais. Como agora começa a ganhar fôlego, o dinheiro da CELC, o governador começa a investir nos municípios, Anápolis está sendo contemplada. Agora, deputado, tem surgido alguns questionamentos, a oposição diz que esse dinheiro da CELC está servindo para uma projeção política.
esse tipo de resistência, de certa forma, da oposição, adianta alguma coisa com esse tipo de crítica? Nada, absolutamente nada. Primeiro, político vive de política, né? Não existe isso. Político tem que levar benefício. Imagine se o governador... Aí eu pergunto, qual seria o argumento da oposição se o governador tivesse dinheiro em caixa e não fizesse nada para os municípios? Está guardando dinheiro. Que Imagina absurdo. o que seria, né? Está Algo sumindo assim. com dinheiro, né? O governador está fazendo o contrário, está levando benefício aos municípios. Olha, só não está tendo benefício em seu município o prefeito que não consegue apresentar a documentação exigida. Quem está fazendo isso está ganhando benefício, está ganhando obra, está ganhando investimentos nos seus municípios. E um detalhe, independente do partido do prefeito, porque o governador é muito municipalista, ele não divide os recursos através de partidos, muito pelo contrário. E, tem prefeito, vou dar um exemplo aqui, prefeito de Formosa, né? Ernesto Roller, é do PMDB, oposição radical e está recebendo benefício. Por que sempre usam o Ernesto Roller de exemplo? Porque talvez seja dos prefeitos do PMDB e gente boa demais da conta, tive uma convivência harmoniosa com ele, excelente na Assembleia. Mas talvez seja o grande nome, né, depois do Willy Rezende na capital, no interior, é do Ernesto Roller. Pois bem, deputado Carlos Antônio, quando os prefeitos mostrarem essa dificuldade, o governador disse em Anápolis o seguinte, quando demonstraram, né, que muitos têm dificuldade para fazer projetos, têm problemas com legais, documentação. CND, essas coisas. O governador disse que vai redistribuir o dinheiro. Se e sobrar, nós queremos mais para Anápolis. Aí eu estou perguntando, exatamente aí que eu queria. Tem gente torcendo para outros não pegarem. Porque nós temos uma obra em Anápolis que está inacabada e que precisa ser concluída, que é a sede do Poder Legislativo Municipal. É a Câmara Municipal, ela iniciou uma obra, não está tendo recursos para concluí-la e foi o apelo que os vereadores fizeram ao governador Marconi Perillo quando lá esteve. Aí ele deu essa resposta, que alguns prefeitos estão em dificuldade de apresentar a documentação e que ao final desse prazo ele vai redimensionar todas as verbas e Anápolis será contemplada para a conclusão dessa obra da sede da Câmara Municipal. Agora, deputado, Anápolis volta nesse momento a ter um protagonismo forte no Estado e no país. No Estado, tem a ver com o Ronaldo Caiado, que é um dos pré-candidatos. Isso. É de lá, nascido lá. E o governador sempre teve uma votação muito grande. E ali é um problema para o PMDB há muito tempo, que não consegue criar uma candidatura ali forte. E é também um ambiente que sempre foi bom para o PT. Com o Antônio Gomide, o prefeito que saiu bem avaliado, foi candidato a governador. Nesse ponto, Anápolis também é sempre uma perspectiva que não se traduz em resultado. Tem candidato a governador, teve Henrique Meirelles, não virou governador. Meirelles agora pode ser candidato a presidente, mas já mudou um quadro nacional. Júnior Friboi... Já não tem a sua base eleitoral no Estado. Né? Júnior Friboi já não tem nem o domicílio, né? Júnior Friboi, candidato a governador, também acabou não se resolvendo, não virando um candidato. Antônio Gomide foi candidato a governador e não conseguiu ser candidato. O que acontece? Você não conseguiu ser eleito. Não conseguiu ser eleito, desculpa. O que acontece? Como é que Anápolis vive toda essa ebulição toda, mas ainda não conseguiu chegar ao governo e... Eu vou dar uma explicação. E tem aspectos negativos, né? Joesley agora, né? O Friboi, desculpa interromper, só para completar. Carlos Cachoeira, que também foi epicentro de uma crise nacional. E tudo ali dentro de Anápolis. Vamos começar pela parte política, né? Eu tenho uma explicação para esses nomes não terem vingado. Antônio Gomide, né? Júnior Friboi e agora Ronaldo Caiado, que é uma incógnita, a gente não sabe. Eles deram o azar de serem contemporâneos do maior fenômeno da política goiana, Marconi Perillo. Quem ganha de Marconi Perillo? Quem ganhava de Marconi Perillo? Na reeleição dele, depois da eleição de 98, ele praticamente era ao concurso. Quando filho ele retornou... político de Anápolis. Filho político de Anápolis, aí eu vou lá. Santilo. E filho adotivo de Anápolis, porque o governador Marconi Perillo é filho adotivo de Anápolis, nós o consideramos assim. Então, ele sempre disputou a eleição em boa situação, fosse contra quem fosse.
né? Tanto é que na última eleição para o governo, o Antônio Gomide conseguiu ter maioria de votos no primeiro turno e no segundo turno não transferiu margem alguma para o candidato que ele apoiou. Todos os votos foram para o governador Marconi Perillo. Por quê? No primeiro turno, todos sabiam que o Gomide não tinha chance de eleição, não tinha chance de passar para o segundo turno, mas a cidade quis apoiá-lo. E sabedora a cidade de que no segundo turno ela já estaria decidida a votar no Marconi Perillo. Então, assim, o que atrapalhou e muito a ascensão de Gomide, a ascensão de Júnior Friboi em Anápolis, particularmente, exatamente o fato de que Marconi Perillo estava como filho adotivo da cidade, muito bem abraçado pelos eleitores anapolinos. Quando aconteceu, do ponto de vista histórico, esse rompimento dos anapolinos com o PMDB, foi a história da Mitsubishi? Não, não foi a história da Mitsubishi. No governo de Maguito? Não, existe um ponto de interrogação que pode ter sido a Perdigão, né? Mas o que de fato estremeceu a relação foi no governo Maguito, sim, mas de uma relação ruim que a cidade tinha com o então secretário de Indústria e Comércio, Erivan Bueno. Que o sentimento da cidade é que ele tinha virado as costas, muitas empresas estavam deixando de ir para Anápolis, não sei se a pedido do governador Maguito, mas estava indo para o Sudoeste, né, de maneira especial Rio Verde, Mineiros, Jataí. Houve um dia em que o governador Maguito Vilela saiu à francesa sem atender os empresários. O Erivan Bueno não atendia... Essa audiência foi aqui ou em Anápolis? Foi em Anápolis, na prefeitura. Sim. Né? Existe essa história lá, eu era repórter à época e me recordo muito bem, por isso que eu estou me lembrando Aliás, bem. bom repórter, diga-se de passagem. Obrigado, obrigado. Então a gente tem isso à memória até hoje. Então, vem desde essa época e nunca mais ninguém conseguiu apagar isso. Porque esses fatos são todos lembrados à época de campanha. Aquele momento, Anápolis era a cidade do desenvolvimento. Foi onde ela pegou o apelido de Manchester Goiana, né? Em razão daquela cidade inglesa chamada Manchester, né? Exato. Que é industrial. No governo, o DAIA começou no governo de Iris Rezende. Esse rompimento? Não, o DAIA antes. O DAIA... Vem da época do produzir. Acho que é do Irapuã. Fomentar. Do Irapuã. Né? Então, vem ali, né? Então, a Anápolis tinha essa ideia da cidade do desenvolvimento. Isso. No governo do Maguito, que ele era do Sudoeste, então, o desenvolvimento virou para lá e aí a cidade se desvinculou. Mas o pivô foi a Perdigão. Foi a Perdigão que estava pronta para ir para Anápolis e acabou indo para o Sudoeste. Então, a Mitsubishi foi só um chute também? Não, ali já tinha ido. O rompimento já tinha acontecido. Ou seja, para recuperar isso, tem como? O senhor daria um conselho ao PMDB? Tem que se eleger o governador e fazer investimentos na cidade de Anápolis. Eleger a parte Anápolis, apesar de Anápolis. Sem Anápolis, né? Sem Anápolis. E aí, a partir da eleição, mostrar um trabalho de convencimento, de aproximação com os anapolinos para pagar isso que vem lá da década de 90. O que não é fácil, né? Não é fácil. O que nós temos mostrado, e aí é importante que o eleitor se referencie, o fato é que em algumas eleições de Marconi Perillo, Anápolis faz a diferença. Compensou a diferença para Iris Rezende de Goiânia. Você vê onde é que empatou. E o resto da eleição, então, foi no restante do interior do estado. Pronto. Primeiro, o número de eleitores de Anápolis é um número importante, mas Anápolis sempre dá ao governador mais votos do que a sua própria cidade. E qual será o futuro, percentualmente. Então? Qual será o futuro? Anápolis votará em quem Marconi indicar? Com certeza. Ainda mais tendo o apoio das lideranças políticas da cidade. Mas fácil assim, transferência de voto? Não, porque a cidade confia. Porque Marconi já teve outros candidatos lá dentro a prefeito e não conseguiu eleger. Não, prefeito é uma situação. História. O prefeito, a cidade, ela consegue domesticar bem. Ela não recebe influência de fora. Não recebe. Você pode ter certeza, o anapolino, eu costumo dizer que ele é autodidata eleitoral. Ele consegue... Onde é que você arrumou isso? Ele consegue fazer a leitura e ele próprio aprender de que forma ele vai votar. Eu tenho percebido isso desde quando acompanho eleições em Anápolis. Mas já na estadual, não. O sentimento da população é votar num candidato que esteja próximo ao governo e, no caso específico, hoje, do governador Marconi Perillo. E se Caiado for candidato? É um candidato, pode se apresentar como um candidato da cidade. Olha, eu acho que...
Você acha que isso tem Eu apelo? acho que a grande mídia destaca isso, que o Caiado é da cidade. Mas não há esse sentimento. As pessoas percebem, Não, sentem que ele é de lá? Não há Aliás, essa... ele nem fala isso com muita frequência. Não há essa vinculação. Se você fizer uma pesquisa hoje, né, qualitativa em Anápolis, o anapolino não tem o sentimento de que tem um senador. Presta atenção, ele está senador. Então, para que isso tivesse reflexo na eleição do próximo ano, qual que era o primeiro sentimento? A cidade tem um deputado estadual, tem 2 deputados, né, na Câmara Federal e tem um senador. Lá não se fala. Lá se fala que a cidade tem um governador, mas a cidade não fala que tem um senador. Mas fala que tem Rubens Ottoni e Baldi. E Baldi, que são os dois federais. São reconhecidos. São reconhecidos como representantes da cidade. E Zé Hélito, tem alguma ligação com a cidade ou vai só pela impulsão mesmo? Ele está fazendo um trabalho de aproximação. Ele está fazendo um trabalho de aproximação muito interessante. Ele está indo com frequência à cidade de Anápolis. Ele tem ido junto com o governador nas visitas do governador. O que é mais importante de um político numa eleição? É ele não ser rejeitado. E Anápolis não rejeita o José Hélito. Então, daí para aumentar um sentimento, um acolhimento eleitoral, eu acho que é muito mais fácil. E o senhor vai estar nesta campanha ou o senhor defende um outro nome no PSDB para governador? Eu acho que nós temos um nome, nós não podemos colocar ponto de interrogação. O nome da base aliada do governo chama-se José Hélito. Isso já está consolidado ou o senhor percebe resistências ainda? Não, na verdade o processo ainda tem muito tempo para acontecer. E esse é um ponto a favor do José Hélito, porque agora ele começa a trabalhar, aproximação com os municípios, aproximação com a sociedade passa a percebê-lo como gestor também, porque ele está pilotando esse programa Goiás na Frente. Então, eu acho que na base não há nenhuma dúvida. Agora, o que é importante dizer? A base teria outros nomes, mas evidentemente não trabalhamos esses nomes, porque nós já definimos o nome para a sucessão do governador Marconi Perillo, do vice-governador José Hélito. PSDB, se amarrar a Temer, ao PMDB, você acha que isso não vai ter reflexo na eleição do ano que vem? O PMDB é adversário aqui no estado. Assim, eu acho que não existe essa verticalidade nas eleições quando envolve presidente, quando envolve governador. Eu acho que o governador Marconi Perillo ele é muito inteligente. Quando ele sai em defesa do governo Temer, ele quer dizer o quê? Olha, nós estamos aqui o apoiando, mas nós queremos recursos. O governador Marconi Perillo ele tramita no governo federal com extrema facilidade. Então, quando ele publicamente se posiciona assim, ele abre portas no governo federal. E convenhamos, numa situação de crise que vive o país, se o Estado não tiver essa proximidade com o governo federal para receber recursos importantes para investimentos no Estado, o Estado vai sofrer. E olha que nós temos estados aí que certamente a economia é muito mais forte do que o estado de Goiás, mas tem uma situação crítica economicamente muito mais do que o estado de Goiás. Agora, o governador já fez gestos de aproximação com o PMDB daqui também. Na eleição para Goiânia, ele sinalizou isso. Acha possível isso? PMDB e PSDB juntos? Não acredito. Eu não acredito por alas, ou por uma ala muito mais radical dentro do PMDB. Eu acho que se eles não estão conseguindo se juntar ao Caiado, eles vão se juntar ao PSDB? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Agora, como fazer toda essa leitura desse cenário? O senhor observa também para a formação aí da chapa de deputados? O senhor está nessa disputa para a reeleição também? Vai ou pensa nisso? Eu penso, tanto é que estou trabalhando intensamente nesse sentido, de mostrar à população goiana, mas de maneira especial a minha cidade de Anápolis, que eu estou pronto, preparado para corresponder num terceiro mandato. E claro, a gente tem que aguardar todo o processo de reforma política, mas cada dia mais é convincente o argumento de que só os grandes partidos vão sobreviver. Isso é quase que certo. Então, estar num grande partido é um ponto positivo. Baseado em quê? Por que os pequenos vão sucumbir? Digamos que passa o Distritão, que há uma tendência disso. O Distritão, para quem não sabe, nos assiste, seria os mais votados em número de cadeiras. A Assembleia tem 41 cadeiras, os 41 mais votados estariam eleitos independente de partidos. E aí, se você está num partido pequeno, você tem menos estrutura, você tem menos visibilidade, você tem menos apoio de uma majoritária. Daí, é quase certo que os partidos maiores, com maior estrutura, inclusive com bases eleitorais em todo o estado, que irão conseguir eleger os seus deputados.
Mas quem tem dinheiro pode ir para um partido pequeno e bancar a E campanha. se autobancar? O Vacil e Altair, eu acho que o país vive uma situação diferenciada que eu já não vejo mais o dinheiro como principal hoje para uma eleição. O eleitor está mais atento, o eleitor, com o advento das redes sociais, ele escolhe muito diferente do que escolhia há 4, 5 eleições atrás. Mas você não acha que está mesmo? Porque, olha, nós tivemos um eleitor que foi para a rua para combater a corrupção que foi identificada no governo anterior, governo do PT. Agora, as provas são mais evidentes ainda de corrupção no governo Temer. Esse eleitor não foi para a rua. Tá, aí eu te digo, porque ele sabe que o que está acontecendo hoje é resultado do que ele fez lá atrás. Ou você acha que a Lava Jato teria essa força se visivelmente ela não contasse com apoio da população? Mas o que diferencia a corrupção da agora da corrupção para trás? Qual que é a diferença das corrupções? Simples, hoje elas são investigadas. Antes não. Hoje nós temos políticos na cadeia. Antes não. Hoje nós temos um presidente da República na iminência de ser processado. Antes não. Então isso foi um grito lá atrás da população. Agora, aquele chamamento para as ruas está tendo reflexo hoje. Agora, o senhor se sente assim, desconfortável no PSDB com o presidente Aécio Neves e tanta... Não, eu sinceramente não, porque investigação? eu fui criado por vó e minha avó falava uma coisa que até Criado hoje eu por trato. vó. Né? Quem faz o angu, que coma. Né? Quem faz o angu, que coma. Né? Então eu acho que se fosse assim, todos nós do PSDB teríamos que sair. Eu tenho a convicção e prefiro buscar exemplo naqueles homens que hoje fizeram do PSDB grande, e são homens que são admirados pela população, e eu posso afirmar a você que o Aécio Neves não mancha a história do PSDB. Tem que pagar, Agora, se for comprovado tudo isso que ele está sendo acusado, que ele pague, que ele vá para a cadeia. Mas o PSDB não tem culpa disso. O partido não está demorando demais a ter uma nova direção, uma nova eleição? Ele é o presidente, né? Ele ainda é o presidente. Mas ele está licenciado. Ele está licenciado. Eu acho o seguinte... Quem está lá é o Jucá, que está no epicentro também Não, das o denúncias. Jucá Gereissati, o Jucá é o PMDB. Gereissati, né? PMDB, O que eu desculpa. quero dizer para você? Nós não podemos condenar antes das investigações. Eu acho que é um princípio básico para você não cometer injustiças. Pode ser que muita coisa seja provada, como também o inverso é verdadeiro. Inclusive no PT? Também no PT, né? A gente sabe que... E no PP e no PTB também? No PMDB, No né? PMDB. PMDB todo. Gente, olha, os partidos, o que é preciso ser dito à sociedade, digo sem nenhum receio a você, Altair, a você, Vacil. Partido é feito de gente, é feito de pessoas, e pessoas cometem erros. Só que cada um tem que assumir os seus erros. Isso não pode manchar uma história, não é do PSDB, de qualquer partido. Se assim fosse, nós iríamos acabar com a República, né? Iria acabar com o processo democrático. Aí tem partido, alguém me disse outro dia, olha, só o meu partido não teve envolvimento com nada. Falei, qual que é o seu partido? Aí ele falou, falei, quantos deputados vocês têm? 3. Então a possibilidade de errar quem tem menor. 3 menor. é quase 0, né? Agora, um nó que criou... Agora, quem tem 100, 50, 80, 120. alguém vai desvirtuar do seu caráter. Agora, um nó que criou é o pagamento da campanha. Quem vai pagar a campanha? Como é que vai fazer campanha? É só reduzir custos. Eu particularmente não sofro com isso, que as 2 vezes que eu me elegi deputado estadual foi ralando, né? Foi buscando voto, como eu faço hoje, né? De cidade em cidade, na minha cidade mostrando trabalho. Eu não tenho estrutura de campanha que saia do meu orçamento. Você entendeu? Se você pegar minha prestação de contas de 2010, que ainda era permitido, né? Doações, eu não tenho quase nenhuma doação. Se você pegar 2014, se brincar, não tive nenhuma. Então, assim, é absolutamente tranquilo. Deputado. Falando no meu caso, alguns Sim. deverão ter dificuldades. Deputado Carlos Antônio, aqui no Diário de Goiás, a gente procura sempre entender esses processos. Sua visita foi importante.
trouxe algumas novidades aqui pra gente, penso eu, Vacil. Como bom. essa história do autodidatismo eleitoral do eleitor de Anápolis. Essa pra mim é nova. Não sei se eu já disse muitas vezes. Não, primeira vez que eu falo também. Então, essa é uma... Mas é verdade, o eleitor anapolino ele é autodidata. É um dos mais cobradores. Não, e essa discussão. essa discussão também da origem do problema do problema do PMDB. Aí com detalhe. Esse é um tema, né, a ser estudado pelo próprio PMDB. E se o PMDB não estudou isso até hoje, penso eu, é porque é muita incompetência em não saber dessa história, né? Ou falta de interesse em querer entender essa história. Mas acho que muitos entendem. E até o problema do PMDB tem gente que aponta o dedo. Né? Tem gente no PMDB que aponta, tá vendo, Maguito? Foi você que criou esse problema. Tá vendo, Maguito? Né? Então, você sabe parar que de apontar o dedo e resolver o problema. Isso puxa o Maguito para baixo dentro do PMDB. Puxa ele para baixo. Bom, eu ia concluindo para você. As obras do Estado que estão paradas lá em Anápolis. O governador esteve na cidade recentemente, se comprometendo a retomá-las. A questão da água, já teve início a obra, que é um gargalo na cidade de Anápolis do governo. Essa foi a mais recente, né? Centro de convenções nunca parou, muito embora o serviço seja de acabamento e o número, né, de pessoas trabalhando não seja o suficiente, mas agora o governador vai intensificar para ver se consegue entregá-lo até março do ano que vem, e será, assim, para Anápolis, extremamente importante o centro de convenções. O aeroporto de carga, a pista está pronta, falta apenas definir o modelo de gestão que será, que deve ser privatizado, inclusive, para que a gente possa ter o aeroporto de carga, que só vai perder para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Quer dizer, isso traz uma economia, não só para Anápolis, mas para Goiás como um todo. O anel viário, que é importante para a mobilidade do DAIA, o governador fez o compromisso de concluí-lo, ou seja, isso é possível e se dá num momento importante porque Goiás está tendo aporte financeiro para poder retomar essas obras. Obrigado, senhor, pela visita, que é o Diário de Já Goiás. acabou? Já, mas já são quase 30 minutos de entrevista. Que é isso, passou rápido. Parece até que o senhor é radialista e gosta de falar. Eu que fico feliz de poder estar aqui, Altair, Passiva, a história de vocês, falo, né, por vocês, quantas e quantas vezes eu, só como repórter, né, acompanhava o trabalho de vocês, passei a acompanhar mais ainda depois que me tornei político, porque eu sei a importância de vocês, e um programa como esse mostra a gente como a gente é para a sociedade goiana. Exato, o objetivo é esse, né? De viva voz. Olha, e jornalista ser eleito, até que não é difícil, não. Agora, ele permanecer jornalista, radialista, né? Nessa área, permanecer com o mandato aí já temos é aí um desafio. Que é um desafio, né? Tem feito isso, mas outros talvez seja dos únicos. Os outros são sazonais, né? Humberto e Sandy Júnior, que tem essa situação. Embora o Sandy não tenha sido reeleito, né? Mas foi boa votação, né? Ainda é presente. Mas ele teve reeleições, várias eleições. E o Santos é mais apresentador mesmo, né? Exato. Só de programa, não é mais, não fez o trabalho jornalístico. Mais radialista. Mas, exato. Obrigado, senhor, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. E você, internauta conectado conosco, também com o diariogoiás.com.br, que este ano já está ultrapassando, né, os seus recordes de acesso. Isso é muito bom, agradecemos a você. Viva a Voz traz sempre entrevistas ao vivo, entrevistas na íntegra para você, com repercussão no Diário Goiás e no blog do Vacil Oliveira, que é um dos mais lidos, mais comentados, mais mal falados também, de certa forma, que tem gente que pode criticar, né? Tem quem gosta e tem quem não gosta, Exato. né? Obrigado a você. Tem quem gosta muito, tem quem não gosta nada. É verdade. Então fica assim, tá? Até breve. Um abraço a todos. Obrigado.